Duas raças divinas estão presas numa guerra eterna, buscando desesperadamente por um herói. E esse herói é... Bom, eu não vou estragar a surpresa. Mas você sabe quem são esses deuses? Por que eles estão nessa guerra sem fim? Qual que é o nível de poder deles? E se eles têm alguma ligação com os portais? E essa estátua aqui? Você já viu ela em algum lugar? Tu manja quem é? Nesse vídeo eu vou te responder todas essas perguntas. Começando pela mais importante. Quem são esses deuses? Os governantes, os monarcas e o Ser Supremo. Duas facções, além do seu criador, fadadas a uma luta eterna, em busca de sabe-se lá o quê. Esses seres com poderes incompreensíveis estão buscando encerrar essa guerra sem fim de uma vez por todas. No fim das contas, um governante é um monarca e um monarca é um governante. Essas duas facções de deuses foram criadas para serem dois lados da mesma moeda. Agora é importante eu te dizer que os monarcas só aparecem no capítulo 107 do Manhwa e os governantes só no capítulo 123. Então daqui pra frente a gente vai ter alguns spoilers. Não vão ser spoilers diretos sobre as ações do Jinwoo ou coisas que acontecem com ele. Ou seja, é uma explicação mais histórica. Só que durante essa explicação você vai entender o funcionamento do mundo de Solo Leveling. Dito isso, bora lá. E a gente vai começar com uma pergunta bem simples. Quem são os deuses aqui? Dentro do universo de Solo Leveling, existia um único deus, conhecido como o Ser Absoluto. Ele era uma entidade de poder infinito, capaz de criar vida e matéria inorgânica a partir do completo nada. Cada universo, cada terra, cada sol, cada ser vivo foi criado por ele. Porém, como o Ser Absoluto ele era todo poderoso, ele também era incrivelmente egocêntrico e muito frio. Ele não se importava com as suas próprias criações. Porque no final das contas ele sabia se qualquer coisa acontecesse meio torta, ele poderia criar tudo de novo. E tudo que ele criou foi essencialmente para matar o tédio dele. Porque, né, tá lá, pá. Por que não? Mas apesar de todo esse poder, ele era muito ingênuo. Ele adorava criar facções em guerra e observar essas criações lutarem entre si eternamente. Só que ele nunca imaginou que essas criações poderiam se voltar contra ele. O cara basicamente estava vivendo um Epic Battle Simulator na vida real. Jesus Cristo versus 5 Satanás! Ele simplesmente estava querendo passar o tempo dele se entreter de alguma maneira e, bom, deu no que deu. E eu acredito que se você olhar para a foto desta belezinha chamada Ser Supremo, você deve estar pensando, nossa, ele parece muito com a estátua que um certo Sun Jinwoo viu em uma certa dungeon dupla em um certo episódio 1. E sim, eles parecem bastante, mas não, aquela estátua não é o Ser Absoluto. Ela é baseada nele, mas o Ser Absoluto tá morto. Isso mesmo, em Solo Leveling, Deus está morto. Um dia, as criações deste grande Ser Absoluto perceberam que ele não se importava com elas, eles decidiram se unir para matar ele. Mas como essas criações conseguiram derrotar um ser que teoricamente tinha poder infinito? Bom, a gente não sabe ao certo. Embora o Ser Absoluto conseguisse criar qualquer coisa a partir do nada, até mesmo itens com poderes inimagináveis, como o Cálice da Reencarnação, que inclusive é muito maneiro, ele permite com que você consiga viajar no tempo, parece que ele não podia usar todo o teu poder limitado em combate. E assim, o Ser Absoluto foi morto. Mas por quem você deve estar se perguntando? Para responder isso, a gente precisa voltar um pouco, até o começo dos tempos. Naquela época, supostamente só existia um Ser Absoluto, a luz e a escuridão. O Ser Absoluto, sendo a única entidade consciente, decidiu usar a luz para criar os governantes e a escuridão para criar os monarcas. Para garantir que essas duas facções nunca se voltassem contra ele, e também para ele se entreter um pouquinho mais, ele também criou a Terra e os seres humanos. Ele deu a missão aos monarcas de destruir os humanos e aos governantes a missão de proteger os humanos. E assim, os princípios básicos dessas duas facções, dessas duas entidades, desses dois grupos de guerreiros, foram gravados nas suas mentes. Os governantes têm como propósito salvar a humanidade, e os monarcas, destruí-la. No entanto, quando você junta duas facções que têm objetivos opostos, você encontra o quê? Uma guerra devastadora. Tão devastadora que durou quase uma eternidade. Solo Leveling se passa nos dias atuais, mas os governantes e os monarcas foram criados no início dos tempos. A gente não sabe exatamente há quanto tempo os humanos existem no universo Solo Leveling, mas se a gente assumir que ao mesmo tempo que a gente existe no mundo, a gente tá falando aí que o Homo sapiens está na Terra há pelo menos aí uns 300 mil anos, e se a gente for mais para trás, os hominídeos já existem no planeta Terra há pelo menos 2,4 milhões de anos. Então assim, é muito tempo na guerra, é muito tempo no caos, é muito tempo com tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado. Então, eles lutaram por bastante tempo. Essa ideia de uma guerra interminável acabou cansando os governantes, que são, pelo menos no ponto de vista dos humanos, os mocinhos. E assim, os governantes decidiram ir até o Ser Absoluto
para pedir mais poder para eles conseguirem derrotar os monarcas e assim acabar com a guerra. Só que ao invés do Ser Supremo dar poder para eles ou simplesmente falar qualquer coisa, deixar um provérbio, sei lá, falar te vira meu irmão, o Ser Absoluto simplesmente cortou por completo qualquer comunicação com eles. Foi nesse momento que os governantes perceberam que o Ser Absoluto não se importava nem um pouco com eles, nem com os monarcas, nem com nenhuma das suas criações. Ele criou essa galera simplesmente só para se divertir, como se fosse um grande, enorme show de Truman, mas com seres super poderosos tentando destruir a humanidade em uma guerra eterna. Os governantes perceberam que eles estavam sendo usados e aí o que eles fizeram? Será que eles decidiram se unir aos monarcas? Não, não foi bem isso que rolou. Quando os governantes perceberam que essa guerra nunca ia acabar, 7 dos 8 governantes decidiram que era hora de matar o Ser Absoluto. Mas por que 7 de 8? Porque o mais forte de todos os governantes acreditava que eles não deveriam dar um fim no Ser Absoluto. Esse governante se chamava Ashborn, que permaneceu leal a um deus que, sinceramente, não se importava nem um pouco. Isso não impediu que os outros 7 governantes descessem um cacete no Ashborn, porque mesmo que ele fosse o mais poderoso de todos eles, não é como se todos os outros governantes fossem rank E e ele fosse o único bonitão rank S. Eles eram de nível muito parecido, apesar dele ser mais forte, mas ele ainda era um. Ashborn foi deixado à beira da morte. Mas ele sobreviveu quando ele se juntou com os monarcas. Assim, Ashborn passou de ser o governante mais forte para se tornar o monarca das sombras. Sim, é a mesma classe de Sandinho. Os 7 governantes restantes seguiram em frente com seu plano e eliminaram por completo o Ser Absoluto, assumindo o lugar dele como os novos deuses do universo. Agora, com o controle das ferramentas criadas pelo Ser Absoluto, como o Cálice da Reencarnação, aquele lá que dá para voltar no tempo, os governantes finalmente ganharam uma vantagem sobre os monarcas. Essa vantagem ficou ainda mais evidente quando eles conseguiram capturar um dos monarcas vivo. Mas Ashborn, mesmo sendo agora o monarca das sombras, não lutava exatamente do lado dos monarcas. Ele ficava meio em cima do muro, afinal de contas ele era um governante antes disso tudo. Então, quando os governantes capturaram um dos monarcas, Ashborn se ofereceu para lutar ao lado dos monarcas efetivamente para equilibrar a balança mais uma vez. Meio a contragosto assim, não queria, mas não tô tendo muita opção. Os monarcas aceitaram Ashborn como seu aliado. Com isso, o equilíbrio de poder entre governantes e monarcas foi reestabelecido. E assim, a Guerra Eterna recomeçou. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Ashborn se tornou tão poderoso como o monarca das sombras que todos os lados estavam temendo. Tanto os governantes quanto os monarcas acreditavam piamente que a lealdade do Ashborn seria o fator determinante para decidir o resultado da guerra como um todo. E aí, 2 monarcas tiveram a ideia de jirico de atacar o Ashborn, temendo que ele fosse trair eles em algum momento. O que, vamos lá, né, foi um movimento muito burro, já que naquele momento ele estava lutando junto com os monarcas. Mas é aquilo, né, os monarcas essencialmente são maus. E eles preferiram trair do que ter a possibilidade de serem traídos. Ashborn sobreviveu ao ataque, mas ele perdeu todo o seu exército de sombras no processo. E é aqui que as coisas começam a ficar delícia. Você deve estar se perguntando, nossa, um exército de sombras, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. O que é um exército de sombras mesmo? Ótima pergunta. Como monarca das sombras, Ashborn se tornou literalmente o Rei da Morte. Ele é essencialmente um necromante do mais alto nível. Ele tem a habilidade de extrair as sombras dos inimigos que ele derrotou e transformar eles em soldados no teu exército. É muito badass, diga-se de passagem. Depois de perder o teu exército, Ashborn ficou furioso, pistolaço, com razão, e decidiu se esconder para reconstruir as suas forças. Enquanto isso, os governantes, agora sem a interferência de Ashborn, conseguiram finalmente vencer a guerra contra os monarcas. Mas os governantes não conseguiram destruir todos os monarcas, a maioria deles fugiu, escapando para dimensões alternativas. Porém, Ashborn não tinha terminado a sua missão. Eventualmente, ele se aproximou de Antares, o mais forte dos monarcas, e pediu para que ele se juntasse novamente aos monarcas. Antares permitiu que Ashborn voltasse ao lado dos monarcas de maneira mais oficial. Alguns séculos depois, os monarcas conseguiram recuperar parte da sua força e decidiram usar esse poder para destruir a humanidade. Afinal de contas, esse sempre foi o grande objetivo da vida deles. Os governantes tentaram impedir, mas eles falharam. Sim, a humanidade foi destruída. Felizmente, os governantes, como os novos deuses do universo, eles ainda tinham o Cálice da Reencarnação. E eles usaram esse cálice para voltar 10 anos no passado. Porém, toda vez que eles voltavam no tempo, os monarcas destruíam a humanidade de novo. Isso ficou acontecendo várias vezes, até o poder do cálice começar a se esgotar. Então, 10 anos antes da linha do tempo principal do Solo Leveling,
Os governantes, numa tentativa desesperada de salvar efetivamente a humanidade, eles expuseram o mundo à existência dos portais, das esferas mágicas e assim começaram a encher a Terra com humano. A ideia era que com isso a humanidade tivesse condições de se preparar para uma guerra contra os monarcas. Além disso, cada um dos 7 governantes concedeu seus poderes a um humano, criando assim os 7 caçadores mais poderosos da Terra. No entanto, como os governantes eles não tinham certeza de qual lado Ashburn escolheria, eles deram a um de seus escolhidos a missão de matar o novo monarca das sombras. Eles acreditavam que Ashburn, assim como eles, iam acabar escolhendo um humano para ser seu receptáculo e herdar os seus poderes. E bom, eles estavam certos. Ashburn, talvez em uma busca de propósito no universo, resolveu seguir os monarcas com a sua missão de destruir a humanidade. Em vez de celebrar a destruição, ele foi atrás de um humano que pudesse se tornar o seu receptáculo. Um humano que finalmente conseguiria encerrar a guerra entre os governantes e os monarcas. Ashburn foi criado especificamente pelo Ser Absoluto, como um plano de contingência, caso suas criações se voltassem contra ele. Ele foi projetado para ser mais leal e mais poderoso que os outros governantes, tanto que ele foi o único que não se virou contra o Ser Supremo. E além disso, ele também foi agraciado com a habilidade de evoluir para o Monarca das Sombras. Isso deu a ele acesso a várias habilidades baseadas em sombras, como por exemplo, Extração das Sombras, que é justamente transformar inimigos derrotados ou mortos em soldados no seu exército particular. A Troca de Sombras, que faz com que ele se teletransporte a grandes distâncias. Domínio do Monarca, que fortalece em 50% os poderes de todas as sombras dele dentro de um raio específico. Autoridade do Governante, que é basicamente mover objetos telecinematicamente, a la Jean Grey. E essas habilidades todas, elas seriam repassadas para o receptáculo de Ashburn. Mas para que alguém pudesse receber tais poderes, essa pessoa precisava ser extremamente forte. Mas não só isso. O humano escolhido precisava ser alguém que conhecesse bem a morte. Afinal de contas, Ashburn é o rei da morte. Somente um humano que tivesse enfrentado a morte inúmeras vezes e sobrevivesse toda vez seria digno de receber os poderes de Ashburn. Mas isso também significava que, ao herdar tais poderes, essa pessoa se tornaria alvo dos governantes e dos monarcas. Assim, para garantir que o escolhido fosse forte o suficiente, foi criado o sistema, um despertar secundário com um potencial infinito. O sistema permitia que o escolhido aumentasse seu poder até um nível em que nenhum outro caçador pudesse enfrentar ele. Somente então esse humano poderia se tornar o receptáculo de Ashburn. Quem é essa pessoa, senhoras e senhores? Meu gafanhoto, minha gafanhota. Você provavelmente já sabe, mas eu não vou estragar a surpresa.